A Era da Técnica, esse é o tema do programa de hoje. Estamos de volta para mais um bloco de discussão sobre esta questão da técnica. O Robert Musil tem uma passagem no início que diz o seguinte, trata de um atropelamento lá em Viena e o comentário, né, o sujeito está tirado no chão e juntam um monte de gente para olhar e uma dama finíssima, um aristocrata, e ele do lado, o cidadão. O cavalheiro diz assim, para explicar-se, os caminhões pesados que se usam aqui têm um tempo de freagem longo demais. A dama sentiu-se mais aliviada e agradeceu com o olhar. Devia ter ouvido antes aquela expressão, mas não sabia o que era, nem queria saber. Bastava-lhe que aquilo explicasse o terrível acidente, reduzindo-o a um problema técnico. Que já não a interessava diretamente. Ouviram a sirene, levaram rapidamente embora. Ela elogiou a rapidez da chegada da ambulância. Ela disse, são admiráveis essas instituições sociais. Afastaram-se quase com a justa impressão de que acontecera um fato dentro da ordem e da legalidade. Essa passagem maravilhosa que abre o romance, mas a mesma coisa se repete também ao nível jurídico, né? Porque o romance está permeado de um caso de serial killer, como é que se diz isso em português, né? De um assassino em série que está sendo julgado e como ele é meio estranho, né? Não se sabe se ele tem plena responsabilidade ou se ele é um louco. Então, rapidamente esse processo se transforma numa espécie de campo de batalha ou campo de lúdico, né, para especialistas que experimentam suas técnicas jurídicas. Então tem a teoria X e a teoria Y que se combatem e a coisa se torna completamente mecânico, né, exatamente como nesse caso, dessensibilizado. E o alívio, uma explicação que a técnica dá. Claro. André. Depois a gente poderia fazer um salto disso, Ketrin, para a tecnicização que existe no direito nos últimos anos, ao longo de todo o século. Na verdade, no direito, isso é uma coisa que temos desde o século XIX, né? O ensino hoje, o Lênin critica muito isso, vai ser um ensino jurídico profissionalizante, né? Como se esse fosse um dos efeitos dessa técnica levada ao extremo dentro das universidades. O direito vira o direito fica sem função, claro, porque ele é só uma ferramenta. Só uma ferramenta. Eu posso fazer algo com o machado ou não com o machado. Exato. O direito vira uma mera ferramenta, uma técnica com um freio que funciona ou não. No Terceiro Reich, né, com os leis de Nuremberg, né, pelo Carl Schmitt, que viabilizaram, então, uma espécie de atitude cada vez mais tecnizante, né, com o extermínio. Essa cena, ela me lembra um pouco a cena de um filme que foi feito pela BBC sobre a Conferência de Wannsee, né, onde se decidiu o extermínio total, né, o extermínio em massa. E o alívio que reina nessa sala, né, porque antes os militares estavam um pouco incomodados, que não era a função dos militares fazerem esses extermínios de massa. Quando passou para a técnica... Mas quando se propõe essa solução técnica, final, claro, tem uma espécie de contentamento, de admiração pelo meio técnico. Porque ela é um fundamento que se basta e te alivia. Mas como lembram do... Sem limite. Mas isso agrega, isso ganha ainda mais força quando a lei está a serviço disso. Quando a lei serve como um instrumento, porque o que eu quero dizer com isso? Isso te alivia a consciência com ela. A consciência coletiva. Pegando a ideia do Mário de técnica como falta de limite, e o que a Ketrin dizia agora sobre o regime, né, que isso aparece bastante no leitor, embora não seja o objeto da obra, o caráter que isso assume quando a lei está a serviço. Quando o sistema legitima, o sistema jurídico. Então, ele trata isso como uma solução, a tal da solução final. E ela está legitimada pelo direito. Claro, o direito não tem nada a ver nessa época com o direito que nós temos hoje. O direito que nós temos hoje é justamente uma resposta, uma reação à Segunda Guerra Mundial, às barbaridades que aconteceram. Ela é uma reação, mas a tal da Era da Técnica
não se esgota ali. Ela acaba obnubilando, impedindo que, digamos, uma outra perspectiva do direito possa ser dada. Porque ainda nós continuamos fazendo coisas com o direito como se ele fosse uma mera técnica. É que se a gente pensa no núcleo do direito, se vocês juristas me permitem... Por favor. É reger o gozo, né? O usufruto, a fruição. É dizer, a fruição ela tem um limite. Né? Por isso, como conter o gozo da sociedade sem ser tirânico? Bom, exatamente. Então, para permitir que possamos, que o convívio seja possível, que a vida na sociedade seja possível. Então, essa é a questão da era da técnica, ou seja, esse princípio epocal está calcado nessa noção que só muito tempo depois a gente se dá conta de que vivemos uma promessa de que não tem limite. Isso já estava na Declaração dos Direitos do Cidadão e do Homem da Revolução Francesa, porque lá dizia: todo cidadão tem o direito disso, disso, daquilo. Ou seja, goza do direito de gozar. De gozar. E a técnica, ou a ciência moderna, veicula isso, dá o caminho que seja possível, de que esse sonho possa existir. Por isso que o Heidegger, por exemplo, não é ele só que diz, mas a ciência não pensa. Então, dele a ideia, né, que quando nós falamos, né, que o Stein vai falar dos princípios epocais, e eu dizia, dos platônicos e aristotélico, fazia aquele negócio, ens creato, eu posso fazer isso até os nossos dias. Eu chego na era da técnica, e quem falou da era da técnica e disse que o último princípio epocal da modernidade era o Nietzsche, que é a vontade do poder, a vontade da vontade, o Heidegger vai dizer que a era da técnica é o princípio atual, né? Deixa eu entrar ali. A ciência não pensa, né? Diz o Heidegger, e não somente o Heidegger, o Musil diz isso também. Sim. E o Habermas vai falar da ciência como ideologia. Exato. A técnica e a ciência como ideologia. Naquela época, os artistas pensadores, né? Por exemplo, pegamos o Walter Benjamin, né? Se sentem chamados a pensarem a técnica. É muito impressionante como são ingênuos, né? Então, eu vou relendo agora essa obra do Walter Benjamin sobre a reproducibilidade técnica, né, da obra de arte. Ele escreve o seguinte, né, que a função, né, de uma arte de vanguarda seria familiarizar a humanidade com certas imagens antes que sejam dados à consciência os fins para cuja perseguição tais imagens foram criadas. Então, ele evidentemente tem em mente uma espécie de uso pedagógico, né, para fins revolucionários, fins... É a época da esquerda. Mas o terrível é que nessa época em que ele escreve isso, 35, 36, a Leni Riefenstahl já está fazendo as imagens para o nazismo, né? E ele acha que essas recomendações elas seriam inutilizáveis para a estética fascista. Então é muito interessante. E se nós pegarmos hoje, Mário, por exemplo, André, o Google, que é uma ferramenta. Então, quando as pessoas têm que entender que o Google não pensa, né? Que alguém alimenta o Google, quer dizer, e é um código binário. Está cheio de imbecilidades no Google, porque tem imbecis que alimentam de erros. Entende? Então, agora, o efeito que isso produz, se você chega na sala de aula hoje e você dá um trabalho, né? Experiência minha, você dá um trabalho sobre a questão de lei orgânica, o que era a lei orgânica? Que são, entre aspas, as constituições dos municípios, aquelas que estruturam o município. Então, você faz o trabalho, 50 alunos, e aí no outro dia vem para corrigir. Todos os trabalhos são iguais. Bom, isso não é um problema específico do direito, isso é de todas as áreas, porque tiraram todos da mesma fonte. Qual era a fonte? Wikipédia. Na Wikipédia dizia que as leis orgânicas, Lênio, tinham sido feitas a partir da Constituição de 1946. As leis orgânicas. E que as leis orgânicas tinham sido votadas pela Câmara dos Deputados. Eu fico pensando, no Brasil, com 5.000 e tantos municípios, as leis votadas. Um erro leva N erros. Todos aqueles 50 alunos, que não são nem do primeiro ano, nem do segundo ano, acreditaram que aquela resposta não tivesse problema nenhum.
Veja como é. É fantástico. Então, esse é um dos riscos e dos perigos que isso tudo nos... A reprodução, falando o direito nisso, acaba... né, o problema da hermenêutica, né, e uma das coisas principais, né, tanto na psicanálise como na literatura, como no direito, hoje, porque nos últimos 50 anos, nós mesmos e os nossos alunos foram desacostumados de pensar e de ler, né, os textos tais como são. Todo mundo pensa através de teorias pré-fabricadas. Então, no Brasil hoje que não é diferente da resposta dos freios. E se repete essas coisas sem crítica. Né? Essa frase, por exemplo, eu não vi comentário a essa frase. Claro. Né? Mas voltando ao assunto da técnica, porque ele está subjacente, uma solução seria demonizar a técnica, dizer que ela é o mal. Ah, sim. Como se pudéssemos abrir mão dela. Isso, como se pudéssemos abrir mão. A outra é a gente pensar que efeitos produz e voltar à pergunta, aquilo que nos impõe limites, onde está? Ficou perdido? Porque antes era o destino, eram os deuses, eram os pais. Os pais. Isso. Né? Que termina sendo, Mário, só para entrar na carona, é exatamente o problema da Hannah. Ela achava que selecionar meninas, não fechar a porta da igreja incendiando, selecionar era dizer quem vai para Auschwitz, quem vai morrer, que não tinha problema nenhum nisso. Né? Sobretudo porque a lei não tratava isso como um problema e a sociedade da época convivia com aquilo. Ela não achava problema nenhum nisso até ser julgada. Né? Quando ela é julgada, ela vira uma leitora feroz de todos os textos da leitura, toda a bibliografia depois da guerra. Então ela lê, Primo lê, todos aqueles que trataram disso de algum modo, a questão da testemunha, depoimentos. A literatura emancipa ela no texto. O André, nós temos, fique para guardem que voltamos logo e temos que quero na volta discutir mais a questão do direito, por exemplo, na contemporaneidade, do mínimo, por exemplo, que é o PowerPoint, que é uma boa ferramenta para dar aula, mas é uma boa ferramenta para o professor preguiçoso, que não sabe a matéria, que fica com a luzinha lendo para os alunos, que acha que os alunos são imbecis também. Então, também tem um pouco disso que funciona muito na sala de aula, que é uma espécie de álibi para ignorantes. A gente vai falar um pouco sobre tudo isso na volta do cafezinho que estamos tomando agora. Que vamos tomar agora. Fique com a gente e já voltamos.